Ainda agora nós decidimos, em relação às plataformas digitais, uma decisão super ponderada. Possivelmente a melhor arrumação do tema no mundo foi feita no Brasil. As pessoas, ou por ignorância ou por má fé, dizem que houve censura, mas o mundo está tão polarizado que há uma repetição um pouco idiotizada de que a gente criou um mecanismo de censura, quando nenhuma sociedade civilizada do mundo pode querer pornografia infantil circulando na rede social. Olá, eu sou a jornalista Caroline Ribeiro e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ministro, bem-vindo ao EsferaCast. Obrigada por ter aceitado esse convite para conversar aqui conosco hoje. O senhor está num momento aí que se aproxima já do seu momento de saída, não é, da presidência do STF, e tem dito que ao longo desse período uma das suas grandes conquistas foi ter criado o Exame Nacional da Magistratura. Então, olhando para o impacto futuro que isso vai ter no judiciário brasileiro, não é? Qual é o grande ganho que o senhor avalia de fato? Olha, só para as pessoas compreenderem como o sistema funciona. Para alguém se tornar juiz no Brasil, é preciso ser formado em Direito, ter 3 anos de experiência e prestar um concurso público. O judiciário brasileiro ele é dividido em Justiça Estadual, e Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Não deixa de ser federal, mas é especializada. E, portanto, cada tribunal faz o seu concurso. E vai continuar a ser assim. Porém, para se inscrever no concurso realizado pelos tribunais, é preciso passar primeiro no meu Exame Nacional de Magistratura, criado em Brasília pelo Conselho Nacional de Justiça e aplicado pela Escola Nacional da Magistratura. Qual é o impacto que isso produz na realidade? Você vai ter um padrão nacional para a magistratura, que para ser juiz você tem que ter passado num concurso nacional primeiramente, ou num exame nacional. Essa é uma motivação muito importante. A segunda motivação importante é que aqui e ali se ouviam rumores de coisas erradas que aconteciam nesses concursos, de favorecimento, de nepotismo, de vazamentos. E com o Exame Nacional, a gente assegura que isso não vai acontecer. Ou, pelo menos, não vai acontecer para aprovar alguém desqualificado, porque as pessoas já terão sido pré-qualificadas. Então, a médio prazo, a gente vai mudar a qualidade da magistratura no país, porque todo mundo vai ter um nível mínimo aferido por um standard bem elevado no padrão nacional. A gente exige nota 7 na livre competição e nota 5 para as pessoas que se identificam como negras, ou as pessoas com deficiência, ou as pessoas indígenas. Tradicionalmente, a nota de corte era 5. Nós aumentamos a nota, em vez de diminuirmos para fazer ação afirmativa, nós aumentamos a nota da livre competição e mantivemos a nota de sempre para fazer ação afirmativa. De modo que nós vamos aumentar o número de pessoas negras qualificadas, porque o judiciário hoje em dia é quase todo branco e a gente precisa superar isso para ele ter mais a cara do Brasil. E, sobretudo, a gente vai melhorar a qualidade da magistratura em geral. Essa é uma das realizações que eu tenho maior satisfação em ter conseguido fazer. Mas elevar essa qualidade, não é? Então, olhando para o cenário atual, quais são as características? Qual é a avaliação que o senhor faz da magistratura atual do Brasil? Não, o judiciário, no geral, é muito bom, porque para ser juiz, você precisa ter se formado numa faculdade de direito, portanto tem que ter nível superior, você tem que ter 3 anos de prática e faz um concurso extremamente concorrido. É muito disputado ser juiz. E o que eu falei de rumores de coisas erradas é uma coisa muito pontual. Como regra geral, os concursos são sérios e as pessoas aprovadas são altamente qualificadas. Possivelmente, o corpo mais qualificado do serviço público no Brasil são os juízes. E olhando para o judiciário, não é? A gente tem nesse momento uma pauta muito intensa da agenda política que também envolve o STF e não podemos deixar de citar aqui, por exemplo, o exemplo do IOF nesse momento, não é? A gente tem as ações que correm, ou seja, o executivo que também recorre ao STF, os partidos que recorrem ao STF, olhando para o judiciário nesse momento e essa judicialização de algumas causas. O senhor entende que esse é um momento mais crítico no cenário
brasileiro atualmente? Como é que o senhor pode ver os impactos disso no curto, médio prazo? Não, a judicialização ampla perante ao Supremo já vem de longe. O que é novidade no Brasil é essa polarização, essa radicalização, as críticas extremamente destrutivas. Mas o papel do Supremo ele é definido na Constituição. E o Supremo no Brasil tem um papel um pouco diferenciado em contraste com as Supremas Cortes dos outros países. Quando você traz uma matéria para a Constituição, de certa forma você a tira da política e traz para o direito. Portanto, você aumenta a possibilidade de judicialização com base na Constituição. A razão pela qual o Supremo tem esse protagonismo é que, além da Constituição abrangente, existem no Brasil diversas ações diretas que permitem chegar diretamente ao Supremo. O normal na vida, nos países, é que você, por recurso, vá galgando as diferentes instâncias e chegue ao Supremo. No Brasil, você pode propor uma ação direta. Tem diversas. Tem ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí, você facilita o acesso ao Supremo. E a terceira causa é que você tem uma grande quantidade de atores públicos e privados que podem propor essas ações. De modo que quase tudo no Brasil pode chegar ao Supremo, do IOF à queima da palha da cana, da interrupção de gestação à demarcação de terras indígenas, de pesquisas com células-tronco embrionárias ao desmatamento da Amazônia. De modo que o Supremo tem um tipo de protagonismo que nenhuma corte constitucional tem no mundo, e é o arranjo institucional brasileiro. Foi o Constituinte que previu que fosse assim. E eu diria que desde 2004 o Supremo se tornou protagonista, porque aí uma série de mudanças na composição do Supremo fez com que os ministros que haviam sido nomeados no período militar e que tinham mais resistência à Constituição fossem se aposentando, e entrou uma geração mais disposta a fazer a Constituição funcionar, especialmente para proteger direitos fundamentais. E aí você tem decisões no Supremo que permite as uniões homoafetivas, você tem decisões do Supremo assegurando as pesquisas com células-tronco embrionárias, o direito de uma mulher interromper a gestação no caso de feto anencefálico, a proibição do nepotismo. Tudo isso foram decisões do Supremo tomadas quando eu ainda era advogado. De todos esses exemplos que eu dei, eu fui o advogado. E combinando esse protagonismo do Supremo que o senhor cita com o que também citou, esse atual cenário no Brasil, que é uma novidade, não é, de muita polarização. Esse protagonismo e as competências do Supremo, num cenário de polarização, para certas camadas, acabam gerando muitos conflitos, muitos ruídos e questionamentos sobre o que de fato é o poder do Supremo. Como é que o senhor vê que está, esse momento, essa questão no Brasil especificamente relacionada ao que toca, no que toca a essa questão da polarização, mas também do protagonismo que o Supremo tem em certas decisões? Então, existe uma polarização que, de resto, sempre existiu na vida. O que modificou nos últimos tempos foi uma polarização radicalizada, um certo grau de intolerância potencializado pela desinformação, pela maldade, pela má-fé, que com muita frequência distorce o que foi decidido. Ainda agora nós decidimos, em relação às plataformas digitais, uma decisão superponderada, possivelmente a melhor arrumação do tema no mundo foi feita no Brasil, e as pessoas, ou por ignorância ou por má fé, dizem que houve censura. Não há um grau de censura. O que o Supremo fez foi manter o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que a responsabilidade dos provedores de internet só ocorre se depois de uma ordem judicial não for removido o conteúdo postado, mas nós criamos uma hipótese que é, no caso de crime ou de ato ilícito, a notificação privada deve ser suficiente para remover conteúdo. E criamos um dever de cuidado para a remoção de conteúdos, na verdade, para impedir que determinados conteúdos cheguem ao espaço público. Pornografia infantil, terrorismo, instigação ao suicídio, tráfico de pessoas. Não importa se você é conservador, liberal ou progressista,
Não pode ter pornografia infantil na rede. Não pode ter terrorismo na rede. Foi só isso que a gente fez. Mas o mundo está tão polarizado que há uma repetição um pouco idiotizada de que a gente criou um mecanismo de censura quando nenhuma sociedade civilizada do mundo pode querer pornografia infantil circulando na rede social. A polarização leva a uma certa perda do bom senso, do senso comum, porque as pessoas repetem acriticamente o que ouvem e geralmente é mentira. Eu me lembro que no governo passado eu estava num evento, numa palestra, estava, na verdade, num restaurante e um empresário educado veio na minha mesa e me perguntou assim: presidente, muito prazer em conhecê-lo. Eu não era nem presidente, era ministro ainda. Eu gostaria de respeitosamente lhe fazer uma pergunta. Eu disse: pois não. Por que o Supremo não deixa o nosso presidente governar? Okay. Aí eu perguntei para ele: você podia me dar um exemplo? Ele disse: não, eu não queria ser indelicado. Eu disse: não vai ser indelicado, me dá um exemplo. Ele não conseguiu dar nenhum exemplo. Aí eu perguntei: foi a decisão que permitiu os estados e municípios atuarem na pandemia? Não, achei que essa decisão foi boa. Foi a decisão minha mesmo que passou a exigir certificado de vacinação para estrangeiro entrar no Brasil durante a pandemia? Não, essa foi boa. Nos Estados Unidos, onde eu moro, também fazem isso. Foi a decisão que condenou o deputado que convocava a população para invadir o Supremo e tirar as pessoas de lá à força? Não, ninguém de bem apoia aquilo. Aí eu perguntei para ele: então qual foi a decisão? Ele me disse: o senhor é muito eloquente, e foi embora. Ou seja, ele participava de algum grupo e ele repetia, recebia a informação e ele repetia a informação. Fluxo, não é? Já ele não sabe dizer. Portanto, as redes sociais trouxeram muitas coisas boas, democratizaram o conhecimento, democratizaram o acesso à informação, democratizaram o espaço público, mas permitiu que as milícias digitais das pessoas mal intencionadas disseminassem as mentiras e assassinassem reputações com mentiras. Eu mesmo sou vítima de mentira toda hora. Presidente, chegamos ao minuto final desse episódio do EsferaCast. Como eu disse, temos aqui 5 perguntinhas para responder em 1 minuto e eu coloco o cronômetro para rodar agora. Então vamos lá. Uma característica sua que lhe fez chegar até aqui, onde está hoje. Boa fé. E uma coisa que o senhor faria diferente na sua carreira. Eu não teria dito nós derrotamos o bolsonarismo. Se o senhor fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual seria então a lei sancionada já amanhã? Educação pública de qualidade básica para todo mundo. Qual é o principal desafio que o Brasil enfrenta hoje? Eu acho que é a educação. E quem é a figura brasileira que mais o inspira? Eu não gostaria de fulanizar. Eu gosto muito do Rodrigo Pacheco. Pronto, está respondido. E ainda dentro do tempo combinado, cumpriu o desafio. Presidente, muito obrigada pela sua participação nesse episódio do EsferaCast. Obrigado, é um prazer participar. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!